Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder entrevistar a dona de uma história marcante e edificante para a área da estética aqui em Governador Valadares. Falo dela, a biomédica Yara Gomes, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Yara, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Inicialmente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder contar a história, de poder inspirar outras mulheres. Então, obrigada aí pelo convite, que para mim também é uma honra estar aqui. Eu que agradeço, doutora. E, doutora, eu sou uma pessoa muito ligada nos assuntos voltados para a saúde mental. E desde muito novo, desde pequeno, eu era uma criança que sempre fui muito vidrado nos veículos de comunicação. E eu me recordo que ali no início dos anos 2000, vendo os programas de televisão, ouvindo rádio, lendo os jornais impressos, eu não me recordo de ouvir falar e de acompanhar alguma notícia ou algum debate voltado para a saúde mental. Eu costumo falar que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que, depois de 2020, tanto nos veículos de comunicação, principalmente na internet, se tornou muito comum a gente ver um psicólogo, um médico psiquiatra, falando sobre a saúde mental, falando sobre as doenças da mente, falando sobre quais são os cuidados que todo ser humano precisa ter em relação à própria saúde mental. Então, depois da pandemia, se tornou muito comum a seguinte indagação que nós mesmos estamos fazendo para um amigo, para uma amiga, para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, que é a seguinte: como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Esse tipo de indagação se tornou muito comum nos tempos atuais. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja este ano de 2025? Eu acho interessante você falar isso sobre a saúde mental. Eu tenho uma frase, né? Você me perguntou como eu estou, e eu tenho uma frase que todos os dias eu pergunto no meu Instagram. Já se amou hoje? E ela envolve isso também, né? Sobre como você se enxerga, como você cuida de você, como você se ama. E a gente também tem que fazer essa pergunta, né? Claro. Será, eu estou bem? Como está a minha mente? O que eu preciso fazer para melhorar? Hoje eu posso dizer que sim, que eu tenho uma boa saúde mental, mas foram anos para poder chegar a esse momento, né? Eu precisei passar por um processo de autoconhecimento, de entender quem era a Yara, por que eu tinha algumas atitudes repetidas, entender qual que estava sendo o gatilho daquilo ali. E quando eu consegui evoluir a minha saúde mental, eu falo que eu também evoluí profissionalmente, né? A gente se torna mulheres mais seguras. Sim. E a gente tem paz, tem tranquilidade. Claro. Quando você erra, por exemplo, você entende que é um processo que faz parte da vida. Então, você não se cobra de forma excessiva. Hoje, a gente tem essa cobrança de ser produtivo o tempo inteiro, né? Acorda às 5 da manhã, lê um livro, toma água. E essa cobrança excessiva, ela afeta a nossa saúde mental. Sim. Por isso que muitas pessoas hoje tomam medicação, estão mais ansiosas, por causa dessa cobrança excessiva. Então, quando você se conhece, você se permite errar, você se permite ser vulnerável. Então, você perguntou como eu estou. Atualmente, eu estou muito bem. Que legal. Claro que sempre, né, evoluindo, sempre eu preciso. Tem hora que, quando eu fico ansiosa demais, eu paro. Peraí, calma, respira. Não é uma competição. Eu posso fazer as coisas no meu tempo. E você perguntou como foi meu ano de 2024. Foi um ano muito abençoado e foi definitivamente o primeiro ano do Instituto, né? Sim. Foi um ano muito abençoado. Pude ajudar muitas pessoas, ser conhecida, né, por muitas pessoas. Mas esse ano, o meu maior foco... Claro que quando a gente está no início de carreira, o nosso foco é ter mais pacientes para a gente faturar e conseguir se manter. Em 2025, a primeira reunião que nós tivemos no consultório, o que eu falei com as meninas é não enxergar o paciente como um número.
Então, a gente esquecer essa parte de faturamento, que ele é uma consequência. Então, em 2025, a gente focar 100% no paciente. O que eu, Yara, qual que é o meu propósito na minha profissão para poder ajudar outra pessoa? O que eu posso fazer por aquela paciente? E não só no procedimento em si, mas como eu posso transformar a vida dela, como eu posso ajudá-la. Então, esse ano, o nosso foco total, ele está sendo no nosso paciente mesmo, em fazer diferença na vida dele, não apenas um procedimento. Como é que era a Yara Gomes nos tempos de colégio Clóvis Salgado? Eu sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar, mas eu também sou muito energética, então eu Sim. sempre gostei de conversar muito. Eu tinha a turma, né, a turminha da bagunça, mas nós éramos bons alunos, mas a gente era, igual era jovem, né? Então a gente era energético, era amiga, parceira, sempre fui parceirona, foi uma época boa. Eu costumo dizer que o tempo de escola ele é o mais gostoso da vida de qualquer ser humano. É claro que existem exceções, mas na grande maioria das vezes, o tempo de escola ele é o mais gostoso e ao mesmo tempo o mais nostálgico, porque carrega e ele acaba tendo dentro do nosso coração um sentimento de gratidão e de inúmeras boas lembranças por tudo que ali foi vivido dentro de uma escola. Feito essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola, do tempo de colégio Clóvis Salgado? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente ao colégio, independentemente do dia, do mês, do ano, vem na sua cabeça na hora. O que eu mais gosto da época de escola é a sensação de você poder ser você mesmo sem ficar preocupado com tanta responsabilidade. Porque eu era responsável em estudar, em saber o que eu queria no meu futuro, mas quando a gente vira adulto, o peso é diferente. Exato. A nossa chance de erro tem que ser menor, né? Exato. Então, o que eu mais gosto da época de escola, que eu sempre vou passar ali, o momento em que eu era só uma jovem, sem a pressão de ser alguém na vida. Então, só em aprender, em me divertir, em criar boas lembranças ali. Então, sempre quando eu passar na porta da escola, eu vou lembrar dessa leveza que é ser adolescente. E em relação aos tempos de escola, é claro que você depois teve um outro caminho em outras escolas até poder chegar a se formar dentro de uma universidade. A biomedicina que escolheu ou você que escolheu a biomedicina para sua vida? Assim que eu entrei na faculdade de biomedicina, eu já sabia que eu queria ir para a área da estética. Mas a área da estética, o cuidado, eu fui escolhido, está no meu DNA. Sim. Eu falo porque desde criança mesmo, assim, 8, 9 anos, eu tenho esse cuidado. Eu só não entendi a dimensão disso. Mas eu pintava o cabelo da minha tia, criança. Eu fazia a sobrancelha das minhas amigas. Eu ficava dando dica para elas de como elas se amaram. Eu nem sabia o que eu estava fazendo em si, mas eu sempre tive esse lado, né? Todas as minhas amigas falam, eu tenho que seguir seu conselho. Então, elas querem tomar uma decisão, seja de uma coisa boba, uma coisa séria, elas me perguntam. Então, eu fui escolhida. Tá no meu DNA essa questão de cuidado desde nova. E aí, quando eu vi que a biomedicina eu poderia trabalhar com alguns procedimentos injetáveis mais profundos, né? Então, eu já sabia que seria estética, sem sombra de dúvida, e que eu queria trabalhar para mim também, que eu queria ter a minha própria empresa. Mas eu fui escolhida, sem dúvida. Eu conheço uma história de uma menina que, quando ela era criança, ela também brincava de boneca, mas ao mesmo tempo ela brincava de calculador, com a calculadora, simulando ter uma empresa e pegando o bloco de notas do pai, que era comerciante. E mesmo tão jovem, você já tinha esse contato com o universo empresarial, mesmo muito antes de sonhar em ser uma empresária. De onde que você acha que veio essa verte de, desde muito nova, se imaginar em ser empreendedora e hoje você é uma empreendedora? Então, eu acredito muito que a gente já nasce com algumas características fortes, sabe? E isso de ser empreendedor, de querer fazer as coisas, isso era meu, sempre foi meu. É claro que eu via o meu pai, ele sendo responsável, ele também tinha um trabalho mais autônomo, ele não era um funcionário de bater ponto, então, querendo ou não, eu tinha essa visão como que era boa, como ele tinha liberdade por ter esse emprego, mas isso sempre foi meu, assim. Isso que você falou da calculadora, o dia que eu fui fazer o vídeo, eu pensei, falei, gente, é verdade. Eu ficava lá simulando no vento, assim, computador, conversando com as pessoas que não existiam. Sim. Então, eu também vejo que isso é uma característica da Yara, assim, que estava no meu DNA também. Hoje a Yara, ela é muito conhecida não só pela pessoa que você é,
enquanto ser humano, enquanto filha, esposa, mas também pelo fato do seu nome ter virado literalmente uma marca de um instituto muito conhecido e renomado aqui na nossa cidade. Mas antes de a gente poder falar sobre o instituto, você já foi uma estudante, você já esteve em uma faculdade para poder absorver todo o conhecimento que ali foi passado para nos tempos atuais você ser quem você é hoje. O que a doutora Yara Gomes agradece e nutre com muita gratidão dentro do seu coração de um conhecimento ou de conhecimentos que você teve dentro do período acadêmico e que você carrega consigo até hoje? Eu falo que na faculdade a gente aprende até o que não ser. Eu tive algumas amigas que estavam escolhendo a profissão porque era do momento. Sim. Mas eu também tive outras que tinham aquele desejo ardente igual a Yara. Então, isso foi uma coisa que eu levei. Eu falei, eu vi quem eu podia ser e quem eu não podia. Eu comecei a pensar, por que eu escolhi essa área? A faculdade, ela me fez eu chegar nessa conclusão, porque eu vi muitas pessoas, até alguns professores estavam frustrados com a sua profissão, como eu também via outros que eram super bem-sucedidos. E eu analisava o porquê disso. Por que uns estão tão assim com essa energia baixa e não gostando? E eu pude aprender isso, em ser mais positiva, observar o quanto que aquele que era bem-sucedido, como ele era dedicado, como ele fazia algo diferente dos outros. Então, eu aprendi, isso foi um fator assim, que me ajudou depois. Eu pude ver o que eu não queria ser e como eu teria que fazer diferente dos demais para eu poder me destacar. Sobre o instituto, você, como nós dissemos agora há pouco, você já foi uma estudante de biomedicina, já trabalhou em outros locais, mas um dia a essência da criança Yara Gomes, que lá na infância já imaginava ter uma empresa, esse sonho se tornou realidade através do Instituto. Como é que nasceu o Instituto Yara Gomes? Então, inicialmente, eu já queria formar e abrir, né, um consultório, por exemplo, só que eu vi também que eu poderia ajudar outras profissionais a serem bem-sucedidas. Quando eu fazia um curso fora, por exemplo, eu conversando com a pessoa, eu escutava alguns falando assim, nossa, você tem que dar uma mentoria, você tem que dar uma aula, você podia me passar isso, onde que você compra esse produto, como que você fez isso? Aí eu comecei a pensar, eu falei, realmente eu tenho o que ensinar. E foi por isso que eu pensei na ideia do Instituto, mas inicialmente foi a ideia de ter uma clínica. Eu queria também ter outros profissionais, porque eu queria atender o meu paciente de forma completa. Sim. Então, por mais que hoje eu sou dedicada na área facial, mas eu também queria que ele tivesse a experiência de uma nutricionista, ele tivesse a experiência de fazer outros procedimentos mais leves também. Então, eu sempre tive essa ideia de ter uma equipe multidisciplinar, mas o Instituto, a parte de ensinar, ele veio mesmo de tanto eu ficar ouvindo essas coisas, depois eu comecei a pensar e falei, eu gosto disso, eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar. Aí veio essa ideia de ter um instituto mesmo. Antes de você ter um instituto, você teve que entrar na área profissional já formada, e nós sabemos que todo início em qualquer segmento profissional, ele é recheado de desafios. É claro que durante a jornada existem muitos desafios, óbvio, mas o início ele é muito desafiador. E é interessante tocar nesse tópico, nessa conversa, porque quem vê a Yara Gomes hoje com o próprio instituto, com um sonho que virou uma realidade bem-sucedida, talvez não imagina o que você já teve que passar no início da sua trajetória, no início da sua história como biomédica recém-formada. Qual foi o passo mais desafiador que você teve que dar no início da sua jornada, no início da sua história como biomédica de formação, e qual é a dica que você dá para quem vai sair da faculdade amanhã, na faculdade de biomedicina, e vai encarar o mercado de trabalho? Olha, um dos meus maiores desafios, por mais ou menos 1 ano e meio, eu praticamente assim, não vivi em diversão. Eu foquei 100%, tanto que eu trabalhava de 10 da manhã a 8 da noite, e às vezes até mais do que isso. E eu ganhava R$ 1.200 por mês. Então, se a gente for olhar a jornada de trabalho, a maioria das vezes eu ficava em pé o dia inteiro. Eu cheguei até a machucar meu ombro de tanto movimento repetitivo, mas eu não, assim, foi difícil. Na época eu andava de moto, pegava chuva, então, mas eu via aquilo ali como um passo para crescer. Sim.
Mas não foi fácil. Quando a gente está passando por isso, pelo momento, eu atendia fora da cidade. Então, às vezes, eu saía do serviço 8, 9 horas, pegava o carro, viajava 4 horas até Manhuaçu, chegava meia-noite lá, para no outro dia, 6 horas da manhã, atender de novo. Então, eu não tinha muitos finais de semana. A Sim. maioria dos meus finais de semana eu estava trabalhando. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, inclusive até da minha saúde física, né? Eu não tinha tanto tempo para poder ir para uma academia, para poder ficar fazendo escova no salão, por exemplo, para poder ver minhas amigas à noite, porque eu estava muito cansada. Então, eu abri mão disso, mas sem dúvida valeu a pena. Se eu pudesse dar um conselho para quem está iniciando agora, descubra quem você é. Porque essa área da estética, ela pode ser supérflua. Porque tem tanta gente que mostra, por mais que o meu Instagram é super bem organizado e sim, tem coisas de boa qualidade, mas o que faz a gente se destacar é quem você é. O que nós somos, outra pessoa não pode ser. Então, uma pessoa pode fazer o mesmo procedimento que você, mas ela não pode ser você. Então, para você se destacar e crescer, é descobrir quem você é. Porque é a sua essência que vai atrair pessoas que se conectam com você. E, às vezes, no início, a gente vê tantos profissionais bem-sucedidos que a gente quer imitar. Eu quero fazer o meu Instagram desse jeito. Eu percebi que do jeito que a pessoa posta, ela tem paciente. Mas aquilo está funcionando para ela. Então, eu falaria, até mesmo durante a faculdade, eu não esperaria formar para você iniciar uma área da estética, porque tem alguns procedimentos que você pode fazer mais simples, como a limpeza de pele. Isso já vai deixando você mais familiarizado com a situação. Então, eu já trabalharia eu não esperaria formar 100%, e focaria nesse autoconhecimento mesmo. O que eu tenho de diferente que vai me ajudar. Porque é isso que as pessoas querem hoje, é humanizado. Então, você só consegue oferecer isso se você souber quem você é. Senão, você vai ser uma réplica de perfil de Instagram ali e o seu crescimento ele não explode, não tem como. Porque pessoas conectam com pessoas. Então, não adianta eu tentar imitar alguém na internet e, pessoalmente, eu não sei aquilo. Então, eu falaria isso, para a pessoa ter esse autoconhecimento e descobrir o que ela tem de diferente para poder se destacar. Qual que é o maior ponto diferencial do Instituto Yara Gomes? Hoje, essa questão que eu te falei, que nós pensamos na pessoa e não enxergamos ela como um número. Então, eu não transformo pessoas no sentido físico, eu potencializo o que ela tem de bom, mas eu ajudo ela a descobrir isso. Sim. Porque muitas pessoas, às vezes, procuram o procedimento estético porque estão inseguras, não estão tão confiantes, mas elas têm um potencial, só precisa de alguém ajudá-las a enxergar isso. E nem sempre é fazendo um procedimento. Claro que a gente vai fazer alguns pontos para poder ajudar ela, mas a forma como eu atendo e como eu cuido do meu paciente, eu transformo a vida dela. Eu vejo que ela fica mais confiante no relacionamento, ela fica mais confiante no trabalho, com as amigas, do jeito de se vestir, a forma como se olha. Então, o nosso diferencial é enxergar o paciente com todo esse cuidado e nós prezamos muito por experiência. Então, sempre quando o paciente está ali, é ele que é a nossa prioridade. Por mais que seja meu 10º paciente do dia, para ele é o momento dele. Então, eu me dedico àquele momento ali para ele, desde ele tomar um bom cafezinho ou um chá, desde a recepção ser calorosa, desde a recepcionista sentar do lado dele para preencher aquela ficha de anamnese, não ficar gritando os dados dele para todo mundo ficar ouvindo. Então, essa experiência de acolhimento nos torna diferentes. Eu vejo que isso, a forma como a gente trata a pessoa e a experiência que a gente proporciona para ela. Nós vivemos na era das clínicas estéticas e nós vivemos na era dos procedimentos estéticos, que vários tipos de profissionais diferentes podem estarem fazendo. E dentro de um mercado tão concorrido, com tantos outros concorrentes, eu tenho uma dúvida que você vai me responder agora. Como se inserir em um mercado altamente saturado, com inúmeros outros profissionais que às vezes realizam o mesmo tipo de trabalho, e como fidelizar um cliente para que ele possa ser um paciente do seu instituto, por exemplo, em meio a tantos outros espaços que às vezes realizam os mesmos procedimentos. Então, hoje em dia, realmente tem muita clínica de estética, mas eu não acho que o mercado está saturado. Porque, por exemplo, Valadares tem 300 mil habitantes. Se tiver 300 clínicas, nós estamos falando aí de 10 mil para cada uma. É muita gente. Eu não acho que esteja saturado. Eu esqueci a pergunta.
Como fidelizar o cliente? Tá, como fidelizar o paciente? Exatamente no pós. Quando eu faço uma consulta, por exemplo, se o paciente ele fala comigo que é para um evento importante, eu vou lembrar daquele evento. Eu atendi uma paciente da Irlanda que ela estava chateada porque não conseguiu levar o gatinho de volta. E aí ela não, nesse dia, inclusive, ela não quis fazer procedimento porque tinha dado errado, mas eu escutei ela. E aí, 3 meses depois, quando ela voltou para fazer o procedimento, quando ela chegou sorrindo, eu falei assim, então deu certo com o gatinho, porque você está feliz. Então, isso, o paciente fala, nossa, ela realmente presta atenção Sim. em mim. E eu vejo que isso, assim, não estou falando de outros ambientes que eu não sei como funciona, Sim. mas eu vejo que o meu paciente, ele fica muito surpreso com esse cuidado. Então, esses detalhes de ligar para o paciente uma data comum, não para vender para ele, mas porque eu lembrei que era o casamento do filho dele, o filho dela. Sim. Então, nós não só não procuramos o nosso paciente apenas para vender. Sim. Eu procuro para criar relações. Então, esse relacionamento fideliza o meu paciente. Eu vejo assim, direto, eles ficam esperando a data para poder voltar, eles ficam ansiosos para poder voltar. Às vezes, procedimentos que eu nem falei com eles que eu faço, mas eles têm vontade de fazer, eles perguntam se eu faço porque eles querem fazer comigo, mas porque é exatamente o fato de não tratar eles como números, de ter esse cuidado com eles. E isso difere, assim, de tudo. Pode ser o mesmo procedimento, pode ser o mesmo produto, pode ter várias clínicas. Se você tratar a pessoa como pessoa, se você enxergar ela além do que ela está te oferecendo, com certeza ela vai fidelizar. Não tem como. Não tem como a gente viver num ambiente que você é bem cuidado, você é amado, você é respeitado e você não querer voltar. Eu percebo, analisando todas as suas respostas, que dentro do Instituto Yara Gomes existe a ideia, e por favor me corrija se eu estiver errado, tá? Existe a ideia de fornecer para quem lá está experiências, não só no atendimento, ali na parte prática daquilo que o paciente quer, mas principalmente no contato, face a face. Se eu estiver certo, de onde que veio essa ideia? Então, eu venho de pais muito simpáticos. A minha mãe é muito bondosa, ela sempre ajuda o próximo. O meu pai também, ele tem... qualquer pessoa, eles não olham quem é a pessoa. Se a pessoa precisa de ajuda, eles ajudam isso. Então, eu tive uma criação dessa forma. Apesar de ser filha única, minha mãe sempre fazia eu dividir as coisas. Sempre fazia eu tirar roupa para doar para as pessoas. Então, eu também fui criada muito entendendo o que Deus ele requer de mim. O motivo de estar aqui, eu não estou aqui só para comer, viver e morrer, só para realizar os meus desejos. Então, de ter tido essa criação, me deu esse olhar para o meu negócio também. E eu sempre fui vaidosa, então eu já frequentei muitas clínicas e não existia isso. Às vezes, se a pessoa tivesse me lembrado que já estava na hora de repetir o procedimento, eu faria. Mas na correria, no dia a dia, como eu era só mais uma naquele estabelecimento, passava despercebido. Então, eu não queria fazer isso com os meus. Eu prefiro os bons de uma forma com qualidade, que eu consiga ouvir a pessoa, que ela possa conversar comigo. Não uma consulta que eu tenho hora para acabar, minutos ali rápido. Eu peguei essa essência, eu falo que dos meus pais. Meus pais são muito bondosos, muito amorosos. Eu vi isso na prática, vi como foi benéfico para eles como pessoa. E eu vejo também que há mais felicidade em dar do que em receber. Quando você faz algo por alguém, o mais beneficiado é você. Então, essa é a minha essência mesmo. Quais são os procedimentos estéticos que são feitos dentro do Instituto Yara Gomes? Então, eu fico por toda a parte da harmonização, a facial, botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, os fios, e sempre de forma natural. A minha estratégia, o meu diferencial também é a naturalidade. Eu faço o procedimento sem que outros notem o que você faz. Sim. Tem a parte corporal, harmonização de glúteo. Nós temos a nutricionista, temos também outros profissionais na questão do emagrecimento, como o Monjaro agora, que está super em alta, né? Tá todo mundo aí querendo emagrecer, todo mundo querendo usar essa injeção que os famosos esconderam por muito tempo. Eu falo que estava escondido, porque é maravilhoso. Então, nós também temos essa parte de emagrecimento, Sim. de reposição de vitaminas, D, B12... A nutrição, como eu já falei, massagem modeladora, é uma clínica bem completa. Limpeza de pele, peeling, microagulhamento, a gente tem de tudo um pouquinho. E para ter tudo isso, a Yara Gomes precisa ser, além de uma biomédica, também uma líder. Como é a Yara Gomes líder? Esse eu falo que é o maior desafio hoje, porque injetar é a parte mais gostosa do meu dia, mais tranquila, mas você ser uma administradora de empresa, uma líder, uma gestora, é algo muito mais profundo, é uma outra carreira. Exato. São 2 carreiras diferentes.
Eu considero, inclusive a Larissa está aqui, poderia até afirmar, a Larissa, minha secretária, está filmando aqui com a gente. Eu procuro ser uma líder bondosa, mas eu sou firme. Eu sou bem exigente, principalmente quando envolve o atendimento à pessoa. Então, se você está com um problema em casa, você não vai passar isso para o paciente. Então, eu tenho essa exigência, mas eu dou muita abertura também para as meninas. Eu dou abertura para elas falarem o que elas acham. Quando a gente implementa, igual eu mudei, por exemplo, a forma de comissionar. Eu chamei a pessoa, expliquei como vai funcionar e falei, o que você acha? Você gostou dessa forma de implementar essa comissão? Eu acho isso importante, né? Porque a pessoa passa mais tempo dentro da minha clínica do que na própria casa dela. Então, eu me esforço para que o ambiente seja agradável, para que não tenha fofoca. Eu sempre gosto de presentear. Eu gosto da gente ter momentos relaxantes juntos, porque eu trato meu paciente assim, por que eu não vou tratar quem está me ajudando assim, né? Então, eu me considero uma boa líder. Tem 3 assuntos que estão muito em voga na sociedade e a gente consegue perceber isso através das redes sociais, principalmente o Instagram. E aí, claro, fique à vontade para você poder discordar ou corroborar com a minha tese. Os 3 assuntos são os seguintes: política, futebol e harmonização facial. Por que a harmonização facial ganhou esse corpo, ganhou essa abrangência e tem ganhado essa notoriedade de uns tempos para cá? Então, a autoestima, ela envolve, igual a gente tinha falado da saúde mental, ela está completamente ligada à nossa saúde mental. E as pessoas antes, elas achavam assim, eu sou desse jeito, eu tenho que morrer assim. Imagina que tristeza. Não se falava muito isso antes. Você vinha com uma característica da sua família, por exemplo, seja de ter uma personalidade explosiva, a ter uma característica no rosto que você não gosta, e você tinha que viver com aquilo. E depois que as pessoas descobriram que existe um meio termo nisso, que é possível sim você melhorar, você se cuidar, não tem como não explodir. Sim. Não tem como. O Brasil é um dos países que mais consome serviços e produtos estéticos do mundo. Então, eu falo que a harmonização ela ainda não explodiu quanto deveria. Porque, por exemplo, numa cirurgia plástica, a pessoa tem paciência em passar pelo pós. Ela sabe que ela vai ficar inchada, que ela tem que colocar cinta, que vai demorar meses para ver o resultado. Na harmonização, não. Na harmonização, se você fica roxa, a pessoa já não gosta. Se fica inchado, talvez ela não tenha paciência de esperar. Sim. Então, isso precisa ser mais passado. Eu ainda acho que vai ser mais abrangente essa área da harmonização. Mas isso explodiu mesmo porque tornou muita coisa possível. Tornou uma pessoa que não se sente confiante ser confiante. Uma profissional, uma advogada, por exemplo, que tem um rostinho infantil, que não passa a mensagem que ela quer passar, ela tem um rosto empoderado. Às vezes ela mas ela não consegue mostrar isso. Então, as possibilidades que a harmonização, por exemplo, ela causa na pessoa, isso explodiu por esse motivo. Porque ela tem um poder muito grande, ela passa uma mensagem. A imagem hoje, ela é tudo no sentido de passar credibilidade para o próximo. Principalmente em segmentos profissionais muito específicos. Eu paro para pensar aqui e imaginando uma dona de um instituto ou de uma clínica voltada para a estética. É inimaginável pensar em uma empresária proprietária desse tipo de espaço que não está em dia, não se encontra em dia com a própria vaidade, com a própria beleza. E, com todo respeito, claro, você passa muito a imagem e a ideia de ser uma mulher que, antes mesmo de pensar em cuidar do próximo, de cuidar da outra mulher que lá está no seu espaço, no seu instituto, você lida com isso diariamente com você mesmo. Qual que é a importância de passar essa imponência, essa imagem de semelhança em relação àquilo que você quer passar para quem lá está no seu instituto? Então, é uma frase forte, mas beleza vende. Hoje em dia, até para você comprar um produto, se ele estiver bem embalado, às vezes você nem questiona muito o preço dele. E sobre eu me cuidar, a gente oferece aquilo que a gente tem. Sim. Então, se eu não me amo,
Se eu não gosto da Yara, se eu não tenho carinho com a Yara, não tem como eu oferecer isso para o próximo. A própria Bíblia fala, né, que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo para eu poder ser capaz de amar o próximo. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a Yara. Então, quanto mais cuidado a Yara tiver com ela, quanto mais ela entender desse processo, ela vai ter facilidade para fazer com o próximo. Então, eu vejo assim, isso não é impossível uma pessoa querer cuidar de alguém se ela não cuida de si mesma. Me conte um pouco mais sobre esse tal de Monjauro, porque eu tenho visto isso nas redes sociais e até 2, 3 semanas eu não sabia o que era. Fui parar para poder saber depois que eu vi um post justamente no seu perfil do Instagram. Do que se trata o Monjauro? Então, o Monjaro ele é um medicamento que ele já foi utilizado também só para pessoas que têm diabetes, tipo 1. E hoje ele consegue acelerar o emagrecimento da pessoa de forma estrondosa, até 25% do peso corporal a pessoa consegue perder com a aplicação dele. O que ele faz? É um medicamento que você aplica semanalmente, ele aumenta a sua saciedade, ele faz com o neurotransmissor como se a mesma sensação de quando você come, que você está satisfeito. Sim. Ele causa esse efeito no cérebro. Então, ele diminui a sua fome, você não consegue comer da mesma forma. Aquela ânsia que algumas pessoas têm por doce, principalmente a mulher, quando você está em período menstrual, que você quer comer bastante, comer muito doce, ele controla isso. Acelera o seu metabolismo. Eu falo que eu não sou uma pessoa de tomar muita água, então eu não transpirava muito. Hoje em dia, até depois de ter parado de tomar, eu faço exercício, eu percebo que eu transpiro muito mais, às vezes até sem exercício, se eu começar a sentir um pouquinho de calor, então isso é sinal de que Sim. o meu metabolismo está acelerado. E assim, ele é um revolucionário, sabe? Porque os outros remédios que tinham davam muito efeitos colaterais. Ele tem efeitos bem mais brandos, que às vezes a pessoa só sente no dia seguinte ali, talvez uma dor de cabeça, mas isso passa. Eu vejo ele, assim, como uma bênção mesmo. Ainda não chegou no Brasil, né? Tanto que o meu produto, ele é importado, ele vem dos Estados Unidos, porque aqui não tem a fabricação própria dele. Mas eu vejo como um grande aliado, porque, se eu não me engano, a cada 4 pessoas, uma no Brasil são obesas. Então, muita gente precisa. E não adianta falar que é força de vontade. A pessoa não emagreceu por força de vontade. Nem sempre. Às vezes, o metabolismo da pessoa, a pessoa está numa menopausa, ele não vai agir só com força de vontade. Às vezes, precisa fazer reposição de outras vitaminas e precisa da medicação. E a medicação, ela não corta o que você também tem que fazer a sua parte. Sim. Só que ela vai dar um impulso muito grande para você conseguir isso. Principalmente quem tem compulsão alimentar, é uma doença isso. Então, a gente tem que tratar com medicamento. Igual quando você sente uma dor de cabeça, você não toma um remédio para dor de cabeça. A mesma coisa se a pessoa tem essa compulsão. Então, o Monjaro, ele atua aí nessa área. Em relação à questão dos procedimentos estéticos, além da grandiosidade que esse assunto acabou tendo e vem tendo na sociedade como um todo, tem um outro tópico que está muito linkado com os procedimentos estéticos, doutora, que é a questão da busca pela naturalidade. Por que eu me refiro a esse tema? Os veículos de comunicação estão aí para poder mostrar o quanto que os procedimentos estéticos são salutares na vida de inúmeras pessoas, mas, ao mesmo tempo, quem é que nunca viu num jornal, num programa de fofoca, em alguma página do Instagram, um procedimento estético que não saiu da melhor forma possível no sentido da naturalidade? Você vê um antes e depois, você percebe que a pessoa saiu transformada, acaba sendo um outro ser humano. Às vezes mudou até o CPF. Qual que é a importância da busca pela naturalidade pensando em qualquer tipo de procedimento estético? Por isso que eu falo que a pessoa tem que se conhecer. Porque a pessoa que não sabe o que quer, ela aceita qualquer coisa. E a pessoa que não sabe quem ela quer ser outra pessoa. Nem sempre a culpa é do profissional. Sim. Porque eu falo que eu tenho pacientes que gostam de lábios muito volumosos. Eu falo, não, calma, já tá bom. Então, a gente tem que ajudar o paciente a ele gostar dele e entender que aquilo ali é uma melhoria, não uma transformação. E a naturalidade, ela tem que existir, porque senão vai ficar todo mundo com o mesmo rosto. Isso não pode acontecer. O que a gente tem de diferente é o que nos torna de especial. Então, eu posso sim melhorar você, mas não deixar você igual um outro rosto, todo mundo com o rosto quadrado. Sim. Então, a estética, ela não pode ser padrão, ela não é padronizada, ela tem que ser totalmente individual. E a gente tem que respeitar os limites da pessoa.
Claro que tem pessoas que não têm muito queixinho, por exemplo, que deixam o rostinho mais redondo. Você pode colocar um volume, puxar, mas de uma forma que pareça que é dela. O meu rosto mesmo, eu tenho muitos procedimentos estéticos, mas eu tenho certeza que se eu não trabalhasse na área, as pessoas não iriam conseguir identificar o que eu já fiz. Exatamente por ser algo natural. E a naturalidade ela é essencial para você não Sim. perder quem você é. Em relação à sua vida como biomédica e empresária na área da estética. E o interessante é que qualquer ser humano, qualquer cidadão que acaba atuando na área da estética num cômputo geral, ele acaba fazendo com que o seu trabalho possa ser uma emissão de várias ações voltadas para realçar autoestimas e transformar vidas. Logo, durante toda a sua carreira como biomédica e atuando especificamente na área da estética, você deve ter aí inúmeras histórias que você carregará consigo para o resto da sua vida. Qual que é o grande relato? Qual que é a grande história que você tem? Claro, pode ser mais de uma, mas escolha uma história que te marcou, não sei por qual motivo, mas que estará na sua vida, estará no seu coração para sempre, de alguém que foi até o seu espaço, que recorreu até o seu trabalho e através daquilo que você estudou e se formou para poder fazer, você acabou fazendo a diferença para sempre na vida desse paciente. Realmente eu tenho vários. Por exemplo, paciente que sofria bullying por causa do lábio. Falou assim, tem 30 anos da minha vida que eu passo por isso e hoje eu consigo olhar para o meu espelho e falar, nossa, eu não sou boca murcha, por exemplo, que é o que ela escutava. Sim. Mas eu tenho uma em especial, eu atendi essa paciente já, ela não mora na cidade e ela chegou muito abatida e ela era uma mulher linda. Tanto que quando eu vi ela na recepção, eu fui buscá-la e eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer nesse rosto? Porque você é linda. E ela olhava para baixo, assim, ela estava tão insegura. E ela falava assim, nossa, você me acha bonita? Ela não conseguia, assim, nem olhar mesmo para mim, sabe? E eu vi que era muito mais que um procedimento. Ela me contou a sua história, o que tinha acontecido, estava passando por uma fase de traição muito profunda, não só de relacionamento, mas de amizade também, né? O que aconteceu com ela. E ela não enxergava beleza nenhuma nela, nenhuma. Muito insegura, ela tinha dificuldade de olhar nos olhos. A cada elogio que eu dava a ela, ela falava, não, eu não sou assim. E depois que a gente começou a realizar os procedimentos estéticos, eu já cuidei tanto do rosto como do corpo. Recentemente, Sim. inclusive, eu fiz a parte corporal. A segunda vez que ela voltou, a terceira vez que ela voltou, ela é outra pessoa. Ela é mais sorridente, ela chega confiante. E ela fala isso, sabe aquilo que deu errado na minha vida? Eu consegui falar não para aquilo. Então, ela saiu de um abuso tão grande que ela sofria no relacionamento dela, porque ela se sentiu mais confiante, ela viu que ela tem potencial sim de viver sem aquela pessoa. E isso para mim é incrível, porque é uma mulher linda que olhava para baixo, conseguia olhar para cima, conseguia sair de uma coisa que a machucava tanto por causa da minha ajuda, de um procedimento, assim, para mim já valeu a pena tudo. Já valeu a pena tudo. Se eu tivesse que parar nessa pessoa, para mim valeu a pena a minha carreira. Porque esse relato que você acabou de dar só reforça a seguinte ideia, que o procedimento ele é muito mais do que um simples procedimento voltado para estética, para vaidade, para beleza. Acaba tendo um poder imensurável na vida de um ser humano através do realçamento da autoestima e de algo que ele vai carregar para sempre consigo na própria vida. Porque, como você mesma disse, né? Era uma pessoa linda, que tinha todos os motivos do mundo para poder se achar muito bela, mas por inúmeras razões não via isso nela mesma. E através de alguns procedimentos ela acabou vendo essa nova face da própria vida, da própria história. Qual que é o maior desafio de empreender na área da estética em pleno 2025? Então, atualizações o tempo inteiro. A estética ela é muito rápida, igual a internet. O tempo inteiro tem novos procedimentos, novos aparelhos. Então, a gente precisa. Eu analiso muito antes de pegar uma moda, por exemplo, porque sempre tem lançamentos. Então, nem tudo que está lançando eu já tenho que trazer de imediato. Eu gosto de esperar um tempo
para eu poder ver, mas isso é um desafio, porque você vê as outras clínicas indo na onda e você fica um pouco assim receoso. O paciente, quando ele escuta falar muito, ele começa a querer também, e aquilo ali é bom para mim? Então eu vejo um desafio, essa atualização rápida demais. Aqui, no início, né, vai fazer 3 anos de instituto, eu preciso de pacientes novos todos os dias. Porque eu ainda não consigo, eu não tenho pacientes para 365 dias, não tenho, pacientes fixos aquele ano inteiro. Então, isso é um desafio, porque todos os dias eu estou em busca do novo, em manter os antigos. Mas manter o antigo, como já faz parte da história nossa, da nossa essência, é fácil para a gente. Agora, conquistar sempre novos pacientes, porque muitos acabam buscando preço, acabam querendo um preço muito mais em conta. Eu vejo isso um desafio no mercado aqui em Valadares. Aqui tem uma competição assim, de preço muito, na minha opinião, até absurda. Preços muito baixos, sabe? E isso acaba fazendo todo mundo entrando nisso. E eu não entrei, desde quando eu abri o Instituto, eu falei que não teria essas promoções, essa coisa agressiva. E você se permanecer firme não é fácil. Porque, por exemplo, no Black Friday, a gente via Botox R$600, dividido de 10 vezes. O meu é 1.200, é o dobro. Sim. Então, você se manter firme nesse mercado não é fácil também. Porque você tem que entender que, beleza, com certeza a pessoa vai conseguir encher muito ali, porque ela está na metade do seu valor. Mas, às vezes, aquele paciente que olha só o preço, ele não valoriza tudo que eu tenho para oferecer. Então, é um desafio você não competir com os valores. Eu vejo que é isso. Essa questão de sempre estar se atualizando o tempo inteiro e a questão do preço na cidade. Outra coisa que eu vejo é um pouquinho de desafio, apesar que parece que eu sou bem assim nas redes sociais, para mim não é tão fácil. É um desafio. Por mais que eu mostre assim, e não parece mesmo, não parece que eu faço stories, que eu posto, eu converso, sou boa para falar assim, sim, mas sabe, puxa uma energia tremenda para mim poder fazer isso, porque eu quero passar a mensagem correta e como às vezes acaba tendo muito julgamento, né, sim, por uma coisa que você fala, aí eu fico pensando, será que o que eu falei tá bom? Então isso é uma pressão, porque todos os dias você tem que postar ali. Eu me sinto um pouco pressionada, né? Mas igual eu até falei com você antes, quanto mais rápido a gente aceitar que isso faz parte do trabalho, sim, mais fácil fica. Então eu vejo esses como desafio. Qual que é o maior desafio de ser uma biomédica nos tempos atuais? Então, infelizmente, tem alguns profissionais que gostam de diminuir outros profissionais. Vou falar, por exemplo, de médicos. Até pouco tempo atrás, só dermatologistas que realizavam esses procedimentos. E agora, biomédicos, dentistas. E o que acontece, pode acontecer e tem acontecido bastante, como os biomédicos e os dentistas estão vindo numa era de rede social, a gente tem crescido rápido. E às vezes aquele que só dependia de indicação, ele não tem tanto paciente como aquele que já está nessa era digital. Aí o que muitos quer diminuir a sua profissão. Eu já vi, por exemplo, às vezes acontece alguma notícia ruim que passa no Fantástico. Aí vamos supor que era um dentista. Aí pega aquele tanto de médico, tá vendo? Foi porque é dentista, como se médico também não fizesse. Claro. Tantos cirurgiões plásticos que infelizmente tira a vida da própria pessoa. Quantos procedimentos que às vezes vai aplicar uma injeção, deixa a outra pessoa até paraplégica. Então, assim, não é só a classe biomédica e dentista que comete erros. E eu vejo como o desafio é essa questão, a pessoa querer diminuir a biomedicina. E, assim, não é nem um pouco válido, né? Porque a gente faz a faculdade assim como eles e depois, claro, gente, não estou diminuindo. Claro que a medicina, você estuda coisas que nós, biomédicos, não estudamos. Mas para ele se tornar dermatologista, ele também precisa se especializar e é o que nós fazemos. Vários cursos que eu já fui, tanto fora do Brasil como dentro, tinham médicos aprendendo no mesmo curso que eu. Então, não tem por que diminuir a profissão do outro, só porque talvez você não tá tendo a visão do que o biomédico e o dentista tem de crescer na área digital. Eu vejo isso como desafio. Eu percebo mesmo que está tendo uma espécie de cruzeiro atlético dos médicos para com os dentistas, os biomédicos. Realmente é uma situação que se encontra em evidência. E a gente sempre vê aí algumas coisas escritas nas redes sociais. Doutora, qual que é o maior propósito do Instituto Yara Gomes? Então, nosso maior propósito é realmente cuidar das pessoas e mostrar para as pessoas que a estética não é algo fútil, que a estética é algo profundo e que a estética ela pode sim ser leve, ela pode sim ser
sem ser padronizada. Eu não vou te padronizar todo mundo magro do mesmo jeito, com o mesmo rosto. Esse não é o nosso padrão. Nós não temos esse padrão. O propósito do Instituto é tratar você como pessoa, cuidar de você de forma individual e te ajudar além. Fazer com que melhore a sua vida em todos os outros aspectos. E se for preciso, gente, ficar conversando com a paciente chorando apenas aquilo ali, nós estamos dispostos a fazer, porque eu realmente quero cuidar da pessoa e não estou pensando apenas no que ela pode me oferecer financeiramente. Então, o nosso maior propósito é esse, ajudar principalmente mulheres a se sentirem mais confiantes, mais empoderadas, mais seguras de si. Qual que é o maior propósito da vida da Yara Gomes? Meu maior propósito é sempre agradar a Deus, por mais que pareça ser uma coisa clichê, né, que é fácil de falar, mas não é fácil a gente cumprir os princípios e tudo mais. Então, eu me esforço todos os dias em ser perdoadora com a pessoa que às vezes eu não quero perdoar, em ser generosa quando preciso ser, em fazer as coisas do jeito que Deus agrada mesmo. Esse é o meu propósito, porque eu agradando a Deus, todo o resto dá certo. O que é dinheiro para você? Dinheiro, eu vejo dinheiro, não falo que dinheiro é segurança, tá? Porque um dia você pode ter, outro você não pode. Mas dinheiro, ele é liberdade. Ele te proporciona você viver muitas coisas. É libertador você ir no supermercado e poder comprar o que você quiser. É libertador você poder realizar uma viagem e você poder escolher o restaurante que você quer conhecer e não só pelo preço. É libertador você conseguir, eu quero me cuidar e eu tenho condição de fazer isso. Então, o dinheiro, ele é liberdade e eu acho ele necessário. Mas não diria que dinheiro é segurança. A nossa vida se parece com um livro, né? De páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, doutora, é que pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, nós temos, assim como os livros, várias páginas positivas, várias páginas negativas. E assim como em todo livro que se preze, nós também temos capítulos marcantes positivamente ou marcantes negativamente falando. No livro da vida da doutora Yara Gomes, qual que é a página ou qual foi a página mais triste da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Uma das fases mais tristes, assim, foi quando eu duvidei de quem eu era. Quando eu não me sentia capaz, quando eu pensava que eu não poderia ter um relacionamento feliz por causa da minha personalidade, porque eu sou uma mulher muito autêntica, eu não sou muito de mudar. Claro que isso envolve a questão do cristão, né? A gente tem que mudar. Mas eu achava isso, que eu não era possível ser amada com a minha personalidade, que eu não era capaz de ser bem-sucedida. Eu já fui uma mulher insegura, de não me achar bonita. Então, essa não foi uma fase ruim, porque ela afetava tudo, todo o resto. O meu relacionamento com os meus pais, quanto mais inseguro você for, mais agressivo você é. Então, eu era uma pessoa com pouca paciência, eu afastava as pessoas de mim. Essa foi uma fase muito difícil, e não é fácil sair disso. Toda mudança, ela machuca, né? Então, você entender aquela característica, você segurar para você não ser aquilo, sendo que você já está sendo por um bom tempo, foi uma fase muito difícil, assim. O que eu fiz para superar é ser realista, entender que eu estava doente emocionalmente, que eu não estava bem. E é difícil, porque hoje em dia, se você fala que vai fazer uma terapia, ou você toma um remédio e fala assim, então você é doido. E ninguém quer ser doido, né? Então, eu entender que eu não estava agindo como maluca, eu realmente estava doente, assim como quebra um braço e você coloca um gesso, Sim. Eu precisava cuidar da minha saúde mental. Então, o que eu fiz? Eu me aproximei mais de Deus, sem dúvida, porque esse período eu também estava mais afastada. Me aproximei mais de Deus e fui em busca de me cuidar. De todos os meios possíveis que tinha para me cuidar, eu fiz isso. Então, eu fiz terapia, eu precisei passar por um período também de medicação, conheci a Yara, comecei a falar palavras positivas para mim mesmo, parece uma coisa boba, mas não é. Eu comecei a convencer o meu cérebro de quem eu sou, como eu sou boa nas coisas. E às vezes parece até que eu não estou sendo modesta em falar assim. Sim. Porque a gente é tão acostumado você não pode se elogiar que você está sendo arrogante, talvez, mas eu passei por um bom período para entender que eu tenho sim qualidades, que eu sou boa, sim. O que eu fiz foi isso, procurar ajuda e me aproximar mais de Deus. Em contrapartida, qual foi ou qual é o capítulo mais bonito da sua vida? São muitos momentos que eu fui feliz, mas em 2023 eu falo que foi o melhor ano da minha vida. Eu me formei, eu abri meu instituto,
eu sempre tive o sonho de casar. Sempre. Nunca tive sonho de ser mãe, mas sempre tive o sonho de casar. Porque meus pais são jovens. Minha mãe tem 46 anos, meu pai 49. E eles têm 30 anos de casado. Então, eu vivi em uma família em que o casamento é a melhor coisa do mundo. Então, eu queria viver aquilo. Sim. E em 2023 foi quando eu casei. E assim, eu casei com um parceiraço, eu casei com um amigo, eu casei com uma pessoa que me entende, uma pessoa que é animada como eu, mas que também tem o equilíbrio que às vezes precisa. Sim. Então, eu ter encontrado essa pessoa também fez, assim, a minha vida evoluir em todos os pontos. Porque como era uma coisa que eu achava que não poderia dar certo, eu falei, não, dá certo sim quando você está num ambiente saudável. Então, 2023 foi um ano marcante para mim. O meu casamento com uma pessoa que eu realmente amo, que me respeita e aceita quem eu sou. Estive mais próxima de Deus. Abri o meu instituto, que era assim, um sonho gigante para mim. E tudo isso com 26 anos, 27 anos, 26. Então, com tudo muito jovem. Eu fiquei muito feliz. Foi um ano, assim, marcante na minha vida. No livro da vida da Yara Gomes, como você classificaria e o que você falaria sobre a cidade de Governador Valadares? Muito tempo, quando eu era mais nova, eu falava que não gostava de Valadares. Meu sonho é ir pra fora, é sair de Valadares. Eu acho que a gente passa por essa fase, sabe? Mas eu falo que Valadares é uma boa cidade, sim. Aqui tem bons restaurantes, aqui tem aeroporto, aqui tem boas lojas, tem boas clínicas, aqui tem pessoas que oferecem serviço que você só encontra fora do país. Então, eu vejo aqui como uma cidade boa de oportunidade. Eu gosto. Tem algumas crenças que vão contra aquilo que eu penso, assim, essa questão de julgar muito pela aparência. É uma cidade mais fechada para poder aceitar o novo. Então, quem já tem aquele mesmo ciclo de pessoas, de amizade, eles têm dificuldade em olhar para o lado. Essa eu vejo, assim, porque eu não convivia muito, né? Agora que eu me sinto... Agora eu tenho essa necessidade de ir em outros ambientes, eu vejo um pouco isso. Mas essa é a única dificuldade. Eu gosto da cidade. Eu acho que é uma cidade boa. Qual que é o peso e importância da palavra biomedicina na história da Yara Gomes? Peso muito grande, porque, como eu falei, está totalmente ligado ao meu propósito de ajudar pessoas. Então, essa profissão, ela mudou a forma como eu me enxergo, ela me deu possibilidade de ajudar o outro, ela me tornou uma profissional. Em qualquer lugar do mundo que eu for, eu consigo realizar os meus procedimentos. Então, ser biomédica tem um peso muito grande na minha vida. Defina a sua vida com uma palavra. Eu diria gratidão, porque eu me considero uma mulher muito abençoada. Abençoada. Defina a sua história de vida com uma frase. Superação. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu superei muita coisa, assim. E como eu sou filha única, nunca passei de dificuldade financeira, as pessoas acham que você não tem problema. E eu nunca tive coragem de falar, porque eu falava assim, gente, essa pessoa tem uma vida, como que eu vou falar dos meus problemas? Então, eu lidei com muita coisa sozinha. Sim. Muitas fases mentais sozinha. E eu superei. Então, eu diria que a minha vida é superação. Um sonho que você já realizou sendo biomédica? O meu instituto. Abrir o meu instituto, trabalhar para mim mesma sendo biomédica. É um sonho que eu realizei. Um sonho que você almeja realizar sendo biomédica? Participar de grandes congressos sendo palestrante. Uau! Com certeza isso vai acontecer. Amém. Defina essa conversa com uma palavra. Empolgante. Uau! Já foram mais de 1.277 entrevistas e foi a primeira vez que uma pessoa falou essa palavra. Achei empolgante, gostei bastante. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, foi uma honra enorme poder eternizar o seu maravilhoso enredo de vida de uma mulher que, desde muito nova, sonhou em estar onde você está hoje, e é sempre muito salutar poder ver pessoas donas de histórias regadas de muito empenho, esforço, dedicação, e isso caracteriza a Yara Gomes. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra do tamanho do mundo. Obrigado por ter aceitado e pela confiança de ter estado aqui. Muito obrigado, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado.
Eu que agradeço, inclusive queria elogiar você pelo projeto. Obrigado. É fantástico, você dá oportunidade para outras pessoas contarem a sua história, porque nem sempre a gente consegue fazer isso no dia a dia. Sim. Então é um projeto lindo, lindo Obrigado. mesmo. Eu vejo que tem muitas mulheres que eu não conhecia na cidade, por exemplo, eu comecei a conhecer a história delas através Legal, obrigado. do seu programa. Então, assim, parabéns, continue com essa Obrigado. missão aí que é muito bacana. E eu que agradeço, para mim foi maravilhoso, gostei bastante de participar. Valeu Obrigada. a pena eu ter mudado a sua agenda toda. Valeu Plena super a terça-feira pena, de manhã. mudaria novamente. Opa, muito obrigado. Obrigado mesmo Obrigada. pelas palavras, doutora. Foi uma honra. O Resenha Cast de hoje para lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.